Bem-vindas ao nosso encontro da Escola do Mestre para Mães. Estamos aqui para estudar, o que é a AMM. A Escola do Mestre para Mães é um grupo de apoio para mães. E aqui nós fazemos um estudo sobre a vida e didática de Cristo para sermos mães à imagem de Cristo. Somos todas alunas nessa Escola de Cristo. Bom, nossos objetivos, que é o principal, é o estudo individual. Vocês encontram o estudo, o Guia de Estudo, volume 2, entrando no familiarizando.org, você consegue baixar ali na seção de materiais para download, e ali você pode fazer o seu estudo individual. Temos então também o estudo em grupo, todas as terças-feiras no Zoom, das 5 às 6:30 da manhã. Temos também agora, estamos estudando o capítulo 10 do livro Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então, o estudo atual que nós estamos tendo é o Educado como João Batista. Ali nós vemos a experiência, de João Batista, citado ali no Obreiros Evangélicos, página 51, a experiência de João Batista representa o que deve ser a nossa. Nós que fomos chamados para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Então, devemos estudar muito mais do que fazemos a vida desses homens. Estudar muito, muito mais. Temos encontro especial para ampliar o assunto da reforma de saúde. João Batista devia assumir a posição de reformador por sua vida abstinente. Simplicidade de vestuário deveria constituir uma repreensão para sua época. Está lá no livro Desejado de Todas as Nações, página 59. E como hoje nós temos mais uma vez um estudo especial para ampliar, esses assuntos, nós temos uma convidada especial, que é a doutora Carolina Matos. Ela é pediatra pela Unesp, esteve conosco na semana passada. Foi uma bênção, o estudo que tivemos, e para dar continuidade a esses assuntos tão importantes, ela está aqui conosco novamente. A doutora Carolina, ela tem algumas formações também na medicina de estilo de vida, é vegetariana estrita e mora em Tatuí. Ela atende na unidade da Unimed de Tatuí e também faz atendimentos online. Hoje ela está aqui conosco mais uma vez. Quem quiser conhecer mais, pode acessar o perfil da doutora Carolina no Instagram, tá bom? Depois nós vamos colocar aqui para vocês, também no chat. Teremos uma novidade, queridas, quero dizer para vocês que nós faremos a gravação, vamos voltar a gravar tudo, tanto a palestra como o bate-papo, tá? Então, antes nós gravávamos apenas dentro da palestra, e deixávamos o momento do bate-papo reservado. Mas nós voltaremos a gravar tudo, tá bom? Há pedidos aí, nós vamos gravar tudo novamente, então das 6 às 6:30, ok? Teremos então a nossa palestra com a doutora Carolina, que Deus abençoe muito, mas antes nós iremos fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos desperta. Agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de conhecer, Senhor, mais profundamente a Tua vontade para cada um de nós. Nós também queremos agradecer porque o Senhor enviou Jesus e Ele é o nosso Senhor e Salvador, e é através da vida dEle que nós queremos também, Senhor, aprender, colocar em prática para que então seja restaurado em nós o caráter de Cristo. Que nós possamos aprender a cada dia, colocando em prática, Senhor, na nossa vida. Queremos agradecer também por cada família aqui representada, cada mãe que está aqui conosco nesse estudo, cada mulher. Também peço, Senhor, que o Senhor guie a doutora Carolina, abençoe sempre no trabalho que ela faz. É um trabalho muito bonito, atendendo ali as pessoas, fazendo a Tua vontade. O Senhor esteja conosco, que o Seu Santo Espírito seja nosso guia, nosso professor maior. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia,
todo mundo que está aí. Agora já é a hora da palestra, certo? Podemos Isso mesmo. começar? Eu vou pedir Podemos aí, sim. vou pedir às meninas, por gentileza, para colocarem também, me ajudarem colocando aí a palestra. Nós vamos continuar a fazer a segunda parte que nós começamos na semana passada. E agradeço desde já por estarem todos aqui. Sei que esses esforços não são em vão, né? Quando a gente procura estudar, fazer o nosso melhor e pedir que Deus direcione todas as coisas, nos ajude na nossa família, Ele com certeza se agrada desses esforços, nos dá sabedoria e agradeço por terem, né, me recebido novamente aqui, né, nessa segunda parte, nesse segundo momento. Hoje nós vamos falar de algumas questões um pouco mais técnicas até. Nós vamos entrar naquela parte dos carboidratos, das proteínas, né, dos nutrientes e também responder aquelas primeiras perguntas, né, da semana passada que não deu tempo de serem respondidas. E se for oportuno, a gente vai completar o, né, o tempo com outras novas perguntas que podem vir a surgir. Tudo bem? Então, vou pedir às meninas aí para me ajudarem, quando possível, colocarem a segunda palestra. Certo, agora para mim apareceu. Ok. Para vocês aparece agora também? Todo mundo consegue ver? Sim. Sim, ótimo. Então, recapitulando, nós começamos a estudar na semana passada, né, nessa apresentação, os planos de Deus. Pode passar o próximo slide, por gentileza, lembrando aí o nosso verso áureo dessa palestra, que diz que o Deus, né, que criou o céu, criou as estrelas, criou tudo, e isso tem em sua majestosa soberania, ele sabe o que é melhor para nós. Então, está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E nós vimos que esse verso ele pode se aplicar de duas formas, tanto no sentido de dar esperança, porque o nosso Deus, ele cuida de nós, ele nos ama, ele deseja, né, o nosso bem, o nosso melhor, e também no sentido até mesmo de uma repreensão para aqueles que duvidam da palavra de Deus, né? Então, independente das nossas ideias, independente do que o mundo diga, até mesmo do que a ciência em algumas situações apresente, os planos de Deus são e sempre serão melhores para nós. Então, nós devemos obedecer às suas ordenanças, às suas diretrizes, porque ainda que a gente não entenda algo, ele sempre sabe que é melhor. Pode passar por gentileza. Eu vou pedir para vocês adiantarem lá para a parte que fala assim. Isso, nós vimos aqui o objetivo de Cristo, né, das leis da natureza, que são tão importantes quanto o decálogo, que Cristo quer nos dar a vida eterna, falamos da parte dos flavors aí, desde da gestação, já existem influências pré-natais, sendo formados os gostos, as preferências, pode passar, vai lá até para a parte do carboidrato, que foi aquele início que a gente saltou. Pode passar, o papel da epigenética, isso. Aprendemos um pouco sobre o sistema digestório. Aí, pronto, pode voltar. Volta um pouquinho. Lá nos macronutrientes, 2 slides anteriores. Isso. Só esse, na verdade, já está excelente. Então, nós vimos a pirâmide alimentar, né? Pode passar para o próximo. E essa é a pirâmide alimentar brasileira, né? Acredito que muitos aqui já estão familiarizados com ela. Isso é considerando uma dieta onívora, uma dieta que inclui todos os grupamentos alimentares, né? E a base dessa pirâmide, vocês podem olhar aí, nós temos alguns desenhos, né? Que são as coisas que produzem os açúcares, os carboidratos. Então, existem pães, existem Pringles aqui, que são os biscoitinhos, se vocês olharem bem essa imagem, e eles estão na base, porque a base da nossa alimentação, ela é principalmente para nos dar energia, para nós fazermos a atividade do dia a dia, né? E acima disso, eles colocam aí nutrientes mais específicos, né? Alimentos mais naturais, a gente está vendo pimentão,
acredito que aquilo ali seja uma abóbora, né? As folhas, os legumes. Do lado direito da imagem temos frutas, uma melancia, um melão, então representando aí essa parte como estando em quantidade, né? Em segundo lugar, em primeiro lugar, o carboidrato, que deve ser ingerido em maior quantidade, em segundo lugar, esse tipo de alimento. Logo acima, eles colocam os alimentos que contêm mais proteína, então aqui eles incluem o leite, os ovos, as carnes e também os feijões, as leguminosas aqui na base direita. No nosso caso, nós utilizaremos todo esse patamar somente com os feijões e as leguminosas. E acima nós vemos aquilo que é, digamos assim, processado, ultraprocessado e até mesmo industrializado. Então nós temos os óleos, né? Temos as guloseimas, os doces, e isso precisa ficar lá no topo, indicando que é literalmente a cereja do bolo, então aquilo que é em menor quantidade, digamos assim. Então, essa é a recomendação para uma dieta onívora no Brasil, incluindo todos os nutrientes e também os grupos alimentares que os nossos, né, colegas aí brasileiros consomem. Mas essa não é a pirâmide deixada por Deus. Embora a gente possa aprender com ela, existem coisas que a gente pode melhorar, né? Porque o nosso Deus sabe que é melhor. Então, pode passar por gentileza. Para a gente entender, nós vamos nos aprofundar em alguns conceitos aí de nutrologia e de nutrição. Para começar, falaremos dos carboidratos. O que são os carboidratos, né? Tem gente que fala que vou fazer uma dieta sem carboidrato ou low carb, com baixo teor de carboidrato, para emagrecer. Né? Crianças acabam entrando às vezes nisso, sendo que, na verdade, os carboidratos eles devem corresponder a 55 a 65% do valor calórico total da nossa alimentação. Então, é uma porcentagem importante, né? Nós temos os carboidratos simples, que são os monossacarídeos, eles são chamados glicose, frutose e galactose. Temos os disacarídeos, que são a maltose e a lactose, e os carboidratos complexos, os oligosacarídeos, os polissacarídeos, os digeríveis, que são amido, né, e os não digeríveis, como a celulose, a hemicelulose e pectina. A celulose, por exemplo, está no capim, né? A gente comendo capim e aquilo não é digerido, né? E algumas folhas que acabam se tornando fibras, que nós já vamos estudar mais para frente, até respondendo a pergunta do pessoal que falou aí da constipação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, o que significa ter um carboidrato simples e um carboidrato complexo? Basicamente, isso aqui está se referindo à molécula do nutriente do carboidrato. E essa molécula, ela é quebrada muitas vezes, ela precisa ser quebrada muitas vezes, é uma molécula longa, uma molécula maior, mais difícil, a gente chama de um carboidrato complexo. Se ela é algo muito simples, ou até mesmo que já vai ser absorvido ali pela célula do intestino e ir para a corrente sanguínea do jeito que foi criado, digamos assim, a gente chama de carboidrato simples, e nós vemos que a metabolização do carboidrato ela precisa ser mais dificultosa, digamos assim, para o nosso corpo. Porque se algo é absorvido muito rápido, às vezes a gente tem um pico hormonal, um pico de liberação de açúcar, de energia, que acaba alterando algumas funções do organismo, fazendo picos de insulina, e aí não fica muito legal na nossa dieta, né? Nós precisamos de algo que o organismo demore um pouquinho mais, vá digerindo aos poucos, para ir liberando energia ao longo daquele período até que chegue a próxima refeição. Então, essa aqui é uma razão, de forma simples, né, e simplificada, para o que nós falamos assim, se eu comer um alimento integral, né, um carboidrato complexo, eu vou ficar nutrido com a sensação de saciedade durante todo um período. Ao passo que você come um carboidrato simples, por exemplo, só uma fruta que vai liberar ali só talvez a frutose, ou só um pão, né, branco, um arroz branco, logo logo você vai sentir fome, porque o corpo vai conseguir muito facilmente quebrar aquela molécula. Algumas dessas moléculas já são até super quebradas, né, são elas puras ali,
E ele vai absorver isso de forma muito rápida. E uma vez que ele absorve tudo aquilo de vez, ele deixa de produzir ou de receber energia para os demais períodos, não fica equilibrado, não é uma boa administração. Então, aí a gente já começa a selecionar alguns grupos de alimentos que a gente precisa dar preferência. Carboidratos devem ser a base da dieta, mas para que haja um funcionamento fisiológico, nós devemos preferir as coisas integrais, que são mais difíceis de serem processadas e assim mais adequadas. Pode passar, por gentileza. E quando a gente fala de carboidrato complexo, né, que são os integrais, Deus é tão perfeito que em um alimento ele não deixa somente um macronutriente, ele acaba colocando vários outros. E, e a gente consegue isso de forma mais completa quando nós fazemos uso, né, desse tipo de alimentação. Os carboidratos complexos, eles geralmente têm muitas fibras também, porque eles estão revestidos de algumas camadas, né, que o nosso corpo não consegue digerir. E esse processo dificulta ainda mais, né, a absorção da glicose. Como eu falei, a gente não faz pico. Para quem tem diabetes, isso é maravilhoso. E para não desenvolver também. Auxilia no funcionamento intestinal, porque as fibras elas funcionam como verdadeiras buchinhas, né, algo que o sangue não absorve, mas fica ali como se fosse um bagaço e vai literalmente escovando a parede do nosso intestino, na medida também que a gente bebe água de forma proporcional. Auxilia na microbiota intestinal, melhora o sistema imunológico, previne câncer, controla o colesterol, previne doenças cardiovasculares e melhora o humor. Onde que a gente encontra fibra, então? É tudo aquilo que é bagaço, digamos assim, né? E tudo da alimentação natural, basicamente, tem fibra. Algumas coisas mais, outras menos. Eu lembro que quando eu era criança, até uma dica para as mães, eu gostava muito de laranja. Minha mãe falava: "Ô, minha filha, não chupe só laranja, mastiga o bagaço também, você vai comer os bagacinhos." Aquilo ali, o nosso corpo não consegue digerir, né? O bagaço da laranja, o fiapo da manga, coco, né? Uma parte do coco ali, é, algumas farinhas, a aveia, o pepino, e alguns tipos de aveia nosso corpo consegue, né? Outros não. As muito farináceas, a gente considera fibras solúveis, né? O nosso corpo consegue absorver, são nutrientes excelentes, mas aqueles grãos mesmo, né? Os flocos, eles não conseguem ser absorvidos. E isso tudo é fibra, né? Buchinha no seu intestino, passando ali, limpando a parte do cocô, ajudando a formar um bolo fecal mais macio. Olha aí a parte da constipação, né? Uma mãe perguntou aí na semana passada o que fazer com o meu filho na parte da constipação. Como que a gente pode melhorar o hábito intestinal das crianças? Crianças têm isso, irmão. Não são só adultos, tá? Muitas delas têm dificuldade de fazer cocô. E uma das respostas é a alimentação, mas ela não é a única. Então, a gente precisa aumentar a quantidade de fibras, por mais que alguém diga, mas a alimentação vegetariana já tem muitas fibras, é verdade. Mas, às vezes, aquele intestino precisa de alguns alimentos específicos. Então, a própria água da ameixa, o mamão, né? Colocar alguns óleos também vão ajudar a lubrificar ali o bolo fecal para a criança. Mas não adianta somente a gente colocar fibra, que é essa buchinha do intestino, se nós não dermos água. Porque, imagina, você está colocando dentro do intestino várias coisas que são, que não vão ser digeridas, né? Que vão ficar ali como um buchinho. E essa buchinha vai formando um bolo ali. Só que se a criança ou o adulto não estiver hidratado adequadamente, esse bolo vai secar. Eu quero que vocês imaginem agora aquela bucha de que esqueci o material que ela fez, mas sabe aquela bucha laranja meio amareladinha que a gente passa? Alguém me ajuda aí? Qual é o mesmo nome daquela bucha? Bucha vegetal, né? Que a gente passa para tomar banho. Então, imagina ali uma bucha vegetal dentro do intestino, um negócio seco, né? Então, se a gente não bebe água de forma adequada, a quantidade de fibras vai não vai ser tão legal, porque vai estar mandando tanto de coisa não digerível, mas vai ficar tudo seco
e às vezes até atrapalha o percurso e faz a criança mais constipada. Então tem que avaliar a quantidade de água. Uma fórmula simples para a gente calcular quanto de água a gente deve dar, seja para pacientes maiores ou para crianças, é de 30 a 35 ml por quilo de peso, aproximadamente. Então, 30 a 35 ml, você vai multiplicar isso pelo peso em quilos e vai chegar ali a quantidade aproximada de água que essa criança, que o adulto deve ingerir. Então, se não houver ingestão de água adequada, vai haver constipação intestinal, porque essas fibras aí que estão sendo ingeridas, elas não vão ser hidratadas para virar a buchinha molhada que a gente vai lavar a louça, elas vão ficar duras, digamos assim. Mas além da parte da alimentação, além da parte da água, crianças, elas têm algumas dificuldades. Primeiro, dependendo da faixa etária, às vezes prefere brincar assim, no banheiro, e aí dá vontade de fazer cocô, o que acontece? Não quer parar de brincar, e aí segura o cocô. E aquele cocô, o nosso corpo é muito sábio, né? Ele fala, puxa, aquilo que eu não eliminei, eu vou tentar aproveitar o máximo possível. E ele vai sugando a água, ele vai sugando a água que estava ali. Ele vai reabsorvendo e mandando para a corrente sanguínea. Então, o bolo fecal ele volta a ficar mais endurecido e, às vezes, de tão endurecido, ele tem uma dificuldade de locomoção, o intestino fica mais preguiçoso, não é tão fácil mais deslizar pelas alças, né, pelo trânsito intestinal. E aí, a criança elimina só a parte mais final ali das fezes e fica retendo. Nós temos metros de intestino, né, 7, 8 metros, dependendo da criança, 11, 12 metros, dependendo aí do adulto. Então, imagina agora só aquela parte do cocôzinho de cabrito, né, as bolotinhas assim, caindo, ou então uma parte bem pequena, mais endurecida. Fora que isso dói, geralmente é um cocô doloroso e a criança tende a evitar aquilo que traz sensações desagradáveis para ela. Então, se ela está fazendo cocô mais duro, ela não vai querer evacuar, vai segurar da próxima vez, vai ir só quando tiver muita vontade. E aí, como ela está segurando, vai sendo reabsorvido de novo a água e vai endurecendo e assim vai virando um ciclo. Tem crianças que chegam para mim assim 2 semanas sem evacuar, 3 semanas sem evacuar, de ter que fazer lavagem, em casos muito extremos, né? E com fissuras, às vezes sangramento, as fezes muito calibrosas, que entopem vaso sanitário. Então, tudo isso são sinais para a gente de constipação. E isso não é normal, apesar de ser muito comum. Outra coisa, criança tem as pernas curtas, então às vezes ela não consegue apoiar os pés no chão, né? Agora eu quero que você faça um exercício aí na sua casa. Não sei se você está sentado no sofá, está sentado na cama, está deitado. Se estiver deitado, eu não vou pedir para levantar, mas quem estiver sentado, tente não colocar os pés no chão. Deixa o ar, a perninha suspensa, assim. E agora imagine você sentado fazendo cocô, tentando evacuar. Não tem força, não tem jeito para a gente evacuar se o pé está balançando, né? Tô fazendo aqui, você não consegue fazer a prensa necessária, né, nos músculos ali da região anal, do glúteo, e a criança ela também vai ter essa dificuldade. Então, muitas crianças ficam com o pezinho balançando. O que que a gente indica? Colocar, já que o pé às vezes não alcança, né? Um apoio, pode ser uma caixa, pode ser um banquinho, de preferência, até fazendo com que as perninhas estejam mais flexionadas para cima, até porque a gente foi criado, né, para evacuar de forma agachada. Não existia vaso sanitário no jardim. Não sei como é que era, né, antes do pecado, que não vem ao nosso caso especular também, mas isso é uma invenção depois aí da forma, né, de evacuar, que não é a mais fisiológica. Então, facilite o processo, o treinamento toalete que a gente fala do filho. Coloque a criança em horários regulares para ir ao banheiro, falar, filho, não é para fazer força, para fazer cocô, sem vontade, nada disso. Mas fica aí sentadinho no vaso uns 5 minutinhos, principalmente ao acordar e depois do almoço, que são quando a gente tem dois reflexos importantes no nosso corpo, como o reflexo gastropólico, né? Nosso corpo, quando a gente ingere um alimento, o cérebro ele manda comando para o intestino para esvaziar o que já está armazenado lá. Olha como Deus é perfeito, né? Ele fala, opa, tá vindo mais alimento, então vamos esvaziar isso aqui. Elimina, né? Então a gente tem depois do almoço e depois do café da manhã ou ao acordar por causa dos hormônios aí do ciclo circadiano, esse impulso para o intestino funcionar mais rápido.
Então, aproveite esses momentos, coloque a criança ali sentadinha 5 minutinhos, 10 minutinhos, porque aquela posição vai ajudar o corpo, o cérebro a entender, opa, está na hora de eliminar. E trabalhar com a criança o imaginário. Tem crianças muito novas, principalmente, que têm medo do cocô, que sempre viram o cocô como algo muito sujo, como algo, às vezes, até constrangedor da família, e tem vergonha daquilo. Né? Cocô é algo fisiológico, né? A evacuação faz parte de um plano perfeito de Deus para o nosso organismo, para o nosso intestino. Então, não deve ser um motivo de constrangimento, e isso precisa ser abordado em casa. Tem algumas famílias que a gente até chega ao ponto de comprar adesivozinhos de cocô, dar parabéns, bater palma, pinico, redutor, para que aquela criança entenda que é um ato fisiológico, e não algo sujo, não algo negativo que ela está fazendo. Sujo, obviamente, é no sentido de higiene, né, amor? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, essas são as recomendações básicas aí, parando um pouco para responder a pergunta da semana passada sobre a constipação intestinal. E, além disso, se todas essas coisas estiverem sendo satisfeitas, mas ainda assim a criança for constipada, devem ser procuradas algumas causas, que podem ser desde emocionais até fisiológicas. Às vezes existe realmente um problema nesse intestino, na parede intestinal, uma doença inflamatória. Algumas doenças elas podem causar um intestino mais preguiçoso, dependendo da idade em que a criança está constipada, pode até mesmo haver uma alteração da inervação desse intestino, que é o que a gente chama de doença de Hirschsprung, né? A ganglionose, que são casos mais graves, pacientes com síndrome de Down e outros que têm alteração ali da parede muscular. Então, várias outras patologias, outros problemas de base poderiam gerar uma constipação. Mas a gente está considerando aqui uma criança saudável, que não tenha nenhum problema de saúde mais importante. Então, isso geralmente se resolve com essas orientações. E se não estiver se resolvendo, precisa procurar, né, um pediatra, um médico adequado para ver cada caso específico. Então, as fibras, elas fazem esse papel de buchinha, de limpeza do nosso intestino. E cada vez mais nós temos falado também de microbiota intestinal, de alimentar as bactérias boas que existem, né, na nossa barriga. Bactéria nem sempre é uma coisa ruim, nós precisamos das bactérias para manter um equilíbrio, para proteger o nosso corpo daqueles bichinhos, das bactérias, até mesmo fungos, verminoses e outras coisas que são mais prejudiciais. E se a gente mantém um ambiente limpo, com o alimento que Deus deixou para nós, com bastante fibras, né, os alimentos integrais, como temos falado, a gente está nutrindo uma microbiota saudável. Tanto é que nas clínicas naturais, às vezes nós usamos até mesmo probióticos, né? Que são essas bactérias. Às vezes a alimentação da pessoa está tão bagunçada e a gente precisa dar essas bactérias do bem para ajudar no humor, para ajudar no intestino, para ajudar até no emagrecimento. E essa microbiota, como a gente estava conversando, né? Então, a gente dá nas clínicas naturais probióticos. Mas se a pessoa comesse de uma forma saudável, ela já teria isso naturalmente. No ponto de que a gente faz até transplante de fezes em algumas instituições, alguns hospitais maiores, para justamente restaurar as bactérias do bem. Hoje em dia a gente percebe que essas bactérias, elas têm receptores para neurotransmissores que o nosso sistema nervoso manda. E, ao mesmo tempo, elas produzem substâncias que o nosso sistema nervoso interpreta. Então, existe uma comunicação, né? Existe uma comunicação aí entre o sistema nervoso da gente e as bactérias. E quando a gente lê o Espírito de Profecia, eu vejo ele mais falando assim, olha, a alimentação tem muito a ver com a mente, aquilo que as pessoas comem, os dissépticos, né? Eles são mal-humorados, né? Eu leio aquilo e fico pensando, meu Deus, é muita sabedoria, é revelação de Deus, porque hoje isso é um tema super recente, né? Nós temos visto essa interação das bactérias no intestino, do sistema digestório, com o sistema nervoso, às vezes até mesmo mandando impulsos, né? Novos hormônios são produzidos através dessa bactéria, da existência dessa microbiota. Eu falo assim, como nós devemos realmente confiar na profecia revelada e através dos Espíritos, porque a ciência tem confirmado, e a gente que é da área
tem esse privilégio de ver os estudos mostrando e a gente vai lembrando de texto. Então, olha, isso aqui já estava escrito, agora eu só entendo por quê. Mas saber que devia ser assim, a gente já sabia. Então, essas são as fibras. Pode passar por gentileza. E aí nós entramos na parte das proteínas, que são os alimentos construtores. Então, vocês se lembraram agora que os carboidratos, eles são energéticos, eles dão energia, né? E se a gente escolhe carboidratos complexos, além de ajudar a regular a parte hormonal, nós temos também o acréscimo das fibras, que geralmente vem acompanhados de alimentos que são de carboidratos complexos, embora não necessariamente o carboidrato simples precise ser excluído, né? Uma fruta, dependendo, é um carboidrato simples, porque tem só frutose, e tá tudo bem, né? Mas da forma adequada, balanceada, a gente pode produzir, a responder de forma adequada, né? A alimentação. E nós temos as proteínas, que são os construtores. Por que nós dizemos que são construtores? Porque eles vão nos ajudar nas funções de crescimento muscular, de acompanhar algumas substâncias importantes que nós temos, de carregar algumas substâncias importantes que nós temos na corrente sanguínea, eles são transportadores. Então, as proteínas são essenciais e elas também dão energia para o corpo, numa proporção de 10 a 15% do valor calórico total. E aí nós temos, então, aqui alguns tópicos, né? Ela ajuda nas moléculas, são moléculas orgânicas formadas por aminoácidos, que são a partícula mais básica da formação dela, fazem novas células e tecidos, ajudam na estrutura da queratina, por exemplo, cabelo, colágeno. Então, tem gente que tem uma dieta pobre em proteína, então tem o cabelo mais quebradiço, unhas quebradiças, né? Aquela pele mais com aspecto não tão bonito. Então, se a nossa dieta tem falta de proteína, pode acontecer esse tipo de coisa, cabelo mais fino, né? E para a criança, então, que está em fase de crescimento, elas precisam de muita proteína, né? Os danos são até mais graves. Transporte do colesterol, a gente precisa de colesterol para a produção de hormônio, mas tem colesterol bom e ruim, né? As vitaminas auxiliam na coagulação, elas atuam como enzimas. O que são enzimas? São moléculas ativas que ajudam em processos metabólicos, hormônios, anticorpos, colágeno e no próprio DNA. O nosso próprio DNA é composto por proteína. Então, para que ele funcione adequadamente, não seja danificado, nós precisamos aí das proteínas. Então, acho que a gente pode passar por gentileza. Pode passar. Então, aqui tem uma representação bem legal, né? O que são as proteínas? Imagine que a proteína é essa aí do lado esquerdo, como se fosse uma cobrinha, né? E aí, vários aminoácidos, que são essas bolotinhas, cada bolotinha são as partículas básicas da proteína. Então, quando a gente quebra para digerir, nós estamos quebrando ela em aminoácidos. Por que isso é importante? Já vou explicar para vocês. Podem passar, por gentileza. Isso. Esses aminoácidos, que são as partículas básicas, eles são divididos em aminoácidos essenciais e não essenciais. E essencial aqui não significa importante, todos eles são importantes. Mas os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso próprio corpo consegue produzir. Os carboidratos essenciais são aqueles que a gente não produz, né? Então, por isso é uma necessidade de obter de uma fonte externa através da alimentação. Pode passar, por gentileza. E aí nós vemos que alguns alimentos, eles têm a proteína completa, então todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz, às vezes estão em um determinado grupo alimentar, e alguns eles possuem somente um aminoácido não, é mais um grupamento de aminoácidos que precisam ser completados para que a molécula inteira da proteína, né, ela se forme de forma adequada. Então, muitas pessoas onívoras, elas falam, a carne, ela tem aminoácidos completos, é uma proteína completa. Então, por isso, quem consome carne não tem falta de proteína. E nesse ponto, de certa forma,
é verdade, porque realmente é um alimento que tem proteína completa, porque, né, era um animal que estava ali, uma vida, e que acaba no músculo, tem a proteína, que é a base dele, inclusive. Mas no reino vegetal, nós temos uma variedade muito grande de alimentos que não contém essa proteína completa, mas que precisam ser combinados. Então, a combinação é importante. E o exemplo mais clássico disso é o arroz com o feijão. Nós vemos aqui nessa representação que o arroz ele tem alguns aminoácidos e o feijão tem outros. E os dois juntos, com esses dois grupos peculiares de aminoácidos, eles formam todos os aminoácidos essenciais uma proteína completa. E todas as regiões, de uma forma geral, do Brasil, você pode reparar que a base dela sempre vai gerar uma proteína completa. Nós também temos proteínas completas no reino vegetal, em um alimento só. Por exemplo, o tofu. O tofu é um excelente aliado para os pais da criança, porque tem uma fonte adequada de cálcio, tem uma quantidade suficiente de proteína, né? Se você coloca o tofu em 2 refeições, por exemplo, uma quantidade generosa, você atinge a proteína, e ali tem a proteína completa. A soja, a quinoa, né? São alimentos que, sozinhos, eles já têm os aminoácidos essenciais e não precisam ser combinados com mais nada. Mas, se a gente tem uma alimentação diversificada, mesmo que nós não tenhamos em determinado grupamento alimentar uma proteína completa, se a gente utiliza a combinação adequada, a gente vai formar essa partícula e vai atingir as necessidades suficientes. O pessoal diz que se nós comemos arroz e feijão em quantidade dobrada, por exemplo, ao invés de uma concha de feijão, a gente coloca 2 conchas de feijão, 2 tomadeiras de arroz, você está aumentando a quantidade absoluta de proteína e às vezes substitui, né, a carne, por exemplo. Você acrescenta o próprio proteína de soja, por exemplo, aquela texturizada. Você também tem uma grande quantidade ali, né? E alguém eu já vi aqui que perguntou sobre a quantidade adequada de proteínas por dia. Isso é muito variável conforme as necessidades. Suprir as necessidades de um atleta, de uma pessoa, né, que está em intensa atividade, às vezes de um trabalhador que use mais a força física, é diferente de uma pessoa que usa mais a força mental, que tem também suas necessidades, é claro, mas que usa menos músculo, digamos assim. E uma pessoa com câncer, uma pessoa com problema renal, uma pessoa com diabetes. Existem grupos que têm necessidades específicas e isso é muito individual. Mas de uma forma mais genérica, incluindo crianças, o correto seria de pelo menos 0,7 a 1 grama de proteína até 1,5 grama por quilo por dia. Então, essa recomendação é individualizada no sentido de seu peso, entende? E de doenças, de problemas de saúde, que alguns restringem um pouco o uso de proteína e outros demandam mais. Como a pessoa com câncer, por exemplo, precisa de bastante proteína porque ele está metabolizando ali, a coisa está acelerada, então é diferente. E vocês podem pesquisar na internet, a gente encontra, né, tabelas nutricionais, olhar o verso, o rótulo. O rótulo ele sempre tem lá quantidade por porção. Então, se eu consumir aqui 1 unidade disso, um copo desse leite vegetal, 100 gramas desse alimento, na tabela nutricional vai te mostrar a quantidade em gramas, tanto em porcentagem quanto em gramas, né, de forma absoluta, das proteínas. E aí a gente mesmo pode fazer o cálculo. Quanto que eu peso? Eu peso 50 quilos. Então, 50 vezes 1, vamos colocar aí, né, 1 grama de proteína, eu preciso ter ao longo do meu dia 50 gramas de proteína. E aí eu vou calcular essa quantidade de feijão e arroz, ela tem o suficiente, né? A gente vai dividir esses 50 gramas nas 3 ou 2 refeições, por exemplo. E é a mesma coisa na criança. Eu até convido vocês que façam esse desafio para vocês estimarem mais ou menos a quantidade de proteína, ainda que não seja de forma absoluta, né? Porque o nutricionista poderia fazer isso melhor, mas ajudar nesse sentido, ele é bem-vindo. Mas para vocês terem uma ideia de como que está sendo a, né, ingesta de proteínas na casa de vocês. E é aquilo que eu falei na outra aula, né? Na primeira parte. Sempre pensem, já que a proteína, a gente precisa de uma quantidade grande, e carboidrato é muito fácil, né, irmão? Tudo tem carboidrato, claro.
Então, ele não é um desafio para a gente. E a proteína, ela precisa ser pensada para ser inserida na dieta. Então, todas as refeições precisam ter uma quantidade satisfatória. Pensem em alimentos proteicos. A soja, proteína de soja, as leguminosas, o próprio tofu, o grão de bico, a lentilha, os demais feijões, né? Às vezes você tem o arroz, o feijão, você pode pôr um feijão branco para fazer uma salada, fazer um bolinho. Criança ama, por exemplo, hambúrguer, essas coisinhas, né? Mais feitinhas ali que às vezes não tem o sabor original, mas vocês podem fazer facilmente em casa. Tem muitas receitas, aulas de culinária, a gente pode depois fazer também, mais voltado para você inserir naquilo ali o alimento proteico. Porque se a gente coloca, o restante acaba vindo aí por, né, automaticamente. Eu acho que esse é o mais difícil. Então, toda refeição você tem que pensar o que tem de proteína nesse prato, né? E calcular mais ou menos, ter ideia de quantidade desse nutriente tão importante, tá bom? Pode passar por gentileza. Então, é sim possível ter bastante proteína na dieta vegetariana. E agora nós vamos para a parte dos lipídios. Os lipídios são as gorduras, né? 20 a 30% do valor calórico. Vocês vejam que consumir gordura engorda mais, digamos assim, do que consumir proteína. Porque, olha só, a porcentagem desses lipídios, eles também vão se transformar em calorias, em energia. Então, tem que ter cuidado. Tem gente que come bastante gordura e depois culpa o pão, por exemplo, né? Por estar engordando. Às vezes não vê que a dieta está cheia de óleo, cheia de fritura. Acho que não é o caso de ninguém aqui, mas essas coisas acontecem. Ah, eu não vou comer uva, não vou comer manga, porque é uma fruta que engorda e tá lá, no hambúrguer, no ketchup, em tanta coisa, né? Então a gente tem que ser coerente com o pensamento. Lipídios fornecem de 20 a 30% do valor calórico total, isso em uma dieta equilibrada, porque se for consumido em excesso, vai consumir mais, vai liberar mais. E eles são importantes porque são reservas de energia e combustível celular. Quando falta carboidrato, é o lipídio que vai ser quebrado também as proteínas também acabam sendo quebradas, né? Para a gente ter aí energia. Eles constituem as membranas celulares, eles isolam, protegem os órgãos, é o isolamento térmico, tem a parte de formação dos hormônios sexuais, eles são supressores da fome, adicionam sabor aos alimentos, transporte de vitaminas lipossolúveis, então eles também têm seus papéis. E eles podem ser encontrados nas oleaginosas, no abacate, por exemplo, e em pequena quantidade pode ser utilizado na dieta também, eu sou dessa linha, alguns óleos, como por exemplo o azeite de oliva. E alguém me perguntou também, na primeira parte, se as crianças elas poderiam consumir azeite de oliva, né? E a resposta é sim. Inclusive, nos 2 primeiros anos, elas têm necessidade de uma quantidade de gordura ali. Então, você pode acrescentar o prato, as papinhas ou a refeição, regar um pouco de azeite, porque ela vai precisar desses hormônios para crescer. Alguém está perguntando o que significa isolamento térmico. Isolamento térmico tem a ver com nossa termogênese. Nosso corpo ele mantém uma temperatura de funcionamento, que é em torno de 36 graus por dentro, né? E se você não tem gordura suficiente de forma adequada, os seus órgãos eles ficam desprotegidos, a formação hormonal é prejudicada, e você sente mais frio, você tem dificuldade de manter a temperatura corporal, inclusive pode até prejudicar o funcionamento adequado do seu corpo. Então, é isso, é isolamento de temperatura mesmo, né? A gordura em uma quantidade adequada lá dentro do nosso corpo, também um pouco por fora, ela protege os nossos órgãos. Então, precisa haver essa função. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Gordura saturada e gordura insaturada. Essa variação, eu não vou demorar muito mostrando para vocês, né? Mas as gorduras saturadas, elas são uma cadeia mais uniforme, como vocês conseguem ver.
E as insaturadas, aí onde está o vermelhinho, elas têm uma alteração na sua molécula. Pode passar. Onde que a gente encontra as gorduras? Pelo contrário, na verdade, né? A insaturada é melhor e a saturada, ela tem uma alteração aí na sua molécula. Pode passar, por gentileza. As gorduras saturadas são aquelas que vão se acumular no nosso corpo de forma negativa, gerando a placa aí do colesterol nas artérias, a aterosclerose, que vai gerar os problemas cardiovasculares, e aí vai. Inclusive, até Alzheimer, eu estava olhando recentemente, eles têm detectado que quanto maior a quantidade de gordura saturada que a pessoa come, maior a obstrução das artérias, menos sangue, menos oxigênio vai para o cérebro, sistema nervoso. Isso favorece, inclusive, Alzheimer e outros problemas do sistema nervoso que vão ser desencadeados lá na velhice. Obviamente, não é a única causa. Mas, então, gordura saturada não é boa. É o que a gente tem que evitar na nossa dieta. As gorduras insaturadas, elas são melhores, porque elas vão nos ajudar. Inclusive, tem o ômega 3 vindo, né, próximo a, aos alimentos que têm essas gorduras insaturadas, que são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso, para a visão, para o desenvolvimento do sistema imunológico. Não vou entrar em todos os detalhes, mas são importantes. Mesmo alguns alimentos do reino vegetal, eles têm gordura saturada também. Os benefícios, eles vão superar os malefícios dessa gordura saturada, digamos assim, né? Mas existe. Por exemplo, o coco, coloquei aí, menos de 10% deles são ácidos graxos saturados, mas existe. Então tem que ter cuidado, por exemplo, com o óleo do coco. Tem gente que consome muito óleo de coco achando que é um alimento mais saudável. De certa forma, é mais saudável do que os alimentos carnes, do que os, né, a manteiga, os derivados, mas não, nem por isso deixa de ser, deve ser consumido com moderação. Pode passar, por gentileza. Já quase caminhando para o final dessa parte mais técnica. Pode passar. E aí nós temos, né, nos ácidos graxos insaturados, o ômega 9, que é encontrado no óleo de oliva, na canola e girassol, o ômega 6, volta, pode passar naquela parte onde antecipar, voltar, na verdade, né, só para eu mostrar para o pessoal aí as fontes dos ácidos insaturados. Não, pode voltar. Isso, obrigada. Então, nós temos o ômega 6, que é encontrado no milho, no algodão, no óleo de soja, no óleo de girassol, e o ômega 3 na linhaça, na chia, no atum e no salmão. Passa, a gente está no outro slide. Vamos lá. No próximo, por gentileza. Isso, obrigada. E na sardinha, né? Então, os peixes, eles seriam isso. Então, esse grupo de alimentos, ele deve ser inserido na nossa alimentação. E esse slide mostra, né, que ele diminui o risco de trombos, diminui a pressão arterial, o risco de infarto, é um anti-inflamatório, melhora a dor, auxilia na formação do sistema nervoso central do feto, melhora a cognição após nascer. E aí alguém perguntou, até quando nós devemos suplementar a ômega 3 nas crianças? E a verdade é que não existe uma resposta absoluta para isso, porque até 2 anos a gente tem um alto índice de ômega 3 no leite materno, por exemplo, né? Tem o DH, tem o ARA, que são ácidos aí que vão né, corresponder ao ômega 3. Então, quando a criança não mama ao seio, por exemplo, e ela vai usar fórmulas infantis, que são a segunda recomendação adequada para esse período da vida, porque embora seja feito do leite da vaca, mas é um alimento que é muito purificado para tentar copiar o máximo possível do leite materno, inclusive acrescentar o ômega 3 ali, para justamente atender às necessidades cognitivas e visuais dessa criança. Um dia eu atendi uma mãe, e eu sei que o nosso tempo já está avançado, mas eu preciso contar esse caso, que ela dava leite de amêndoa para o filhinho. O filhinho não pegou peito, não mamava, não conseguia. Ele tinha um problema importante, seletividade alimentar. Hoje em dia a gente está acompanhando uma parte autismo mesmo.
e ela dava leite de amêndoa que fazia em casa. O leite de amêndoa, ele não é um bom substituto para o leite materno. O leite materno é incrível, né, irmãos? É sem precedentes, sem comparativo. Mas o leite de amêndoa, ele pode ser uma boa opção de substituição para nós, que somos adultos, ou até mesmo para crianças mais velhas. Mas os 2 primeiros anos de vida, a criança tem uma alta demanda. Então, o leite de amêndoas não fornece a quantidade de proteína adequada e de outros nutrientes, incluindo o próprio ômega 3. E então não é um alimento de escolha para tentar substituir o leite materno caso haja uma necessidade. Isso precisa ser muito bem pensado, porque hoje no Brasil o que a gente tem mesmo para substituir nesses 2 primeiros anos é a fórmula infantil, pelo menos até o primeiro ano, até ser introduzida a alimentação complementar. E ao longo da vida da gente, até os adultos eles deveriam repor, de certa forma, o ômega 3. Nós temos aqueles que têm esteatose hepática, problemas cardiovasculares, a gente dá ômega 3 como tratamento. Então, eu não vou saber dizer a quantidade exata, porque isso também é uma ação do nutricionista, olhar as necessidades, né, em miligramagem, microgramagem, mas eu sei que até os adultos eles teriam indicação de repor ômega 3. Até os 2 primeiros anos é essencial para uma criança que não mama cedo, por exemplo, ou tem dietas mais restritivas, seja quais forem. Mas ao longo da vida inteira, se a gente pudesse repor ômega 3, seria muito bom. É excelente para o sistema nervoso central, para o humor, para a visão, para o sistema imunológico, como eu falei, e pode ser encontrado nesses alimentos. São 2 colheres de chia, por exemplo, por dia. Isso já dá uma boa quantidade de ômega 3 para aquela criança. Pode passar, por gentileza. Eu acho que a gente já está caminhando mesmo para o final. Se não me engano, os próximos slides são dos estudos que a gente já abordou na semana passada. Só para mostrar essa foto eu não mostrei na semana passada. Depois de compreender esses pilares, esse cardiologista ele fez um teste. Essa primeira foto mostra uma artéria, né, uma coronária que estava toda tortuosa, com defeito, com problema, estava obstruída ali. Eram pacientes dele que estavam vindo, né, no consultório para fazer procedimento. E aí, depois das intervenções que nós falamos de estilo de vida, de alimentação, de uma dieta com menos gordura, ele tirava a gordura saturada, colocava outros alimentos mais saudáveis, ele repetiu o exame do paciente. E veja como a artéria da direita está completamente curada, né? Não tem mais obstruções, não tem tortuosidade. Então é um milagre. Não vou mostrar os outros que a gente já conversou. Mas a alimentação saudável, ela, juntamente com os outros 8 remédios naturais, tem muito a nos ajudar na nossa saúde, né? A prevenir doenças e até mesmo tratá-las. E eu quis mostrar essa parte mais técnica para que vocês entendam os grupos alimentares, porque as mulheres elas são responsáveis por nutrir a casa. Existe um texto muito forte, não lembro onde ele está escrito, mas é do Espírito de Profecia, que diz que se uma pessoa na casa tem algum problema de saúde, é obesa, ou assim, algo que seja da má alimentação, isso também é responsabilidade e é um testemunho negativo para a dona da casa. Por quê? Porque a mulher, em grande parte, é responsável por escolher os nutrientes que vão à mesa, né, o tipo de alimento, ela é a força da casa nesse sentido. Então, a gente precisa ter o conhecimento básico do que é um carboidrato, do que é uma proteína, de que gordura não faz mal, pelo contrário, existem gorduras boas, gorduras ruins, que elas têm o seu papel, e pesquisar, eu bato nessa tecla e aprendendo, né, o que mais pode ser útil para a gente conseguir montar o cardápio das nossas crianças. Há um texto também que diz que quanto mais a gente aprende para os nossos filhos, menos a gente depende de outro profissional. Claro que é sempre bom ter o aconselhamento, a gente estuda para isso. Deus nos deu a ciência, ela não é oposta aos ensinos de Deus, pelo contrário, ela foi dada com propósito. Então, procurar um nutricionista, procurar um pediatra, procurar qualquer profissional que haja necessidade, um psicólogo, são ciências dadas por Deus. Mas quanto mais a gente se torna senhora daquele conhecimento, Deus ele vai abrindo a nossa mente e a gente vai sabendo tratar e corrigir muitos pontos que a gente pode em casa. E às vezes até mais do que o outro profissional que a gente está
consultando, porque nós temos buscado coisas específicas para a nossa família. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Procurem, pesquisem, estudem. Alguém me perguntou também na semana passada, eu já estou respondendo a parte das perguntas, hein? Passou o tempo, mas estamos aí. Alguém perguntou assim, meu filho, ele não foi introduzido na alimentação, né, vegetariana, na alimentação mais saudável. Como fazer essa introdução? Essa é uma boa pergunta, inclusive para nós adultos, que temos as nossas dificuldades, né? Eu diria, antes de tirar completamente, comece a introduzir. Antes de você dizer para uma pessoa que acostumou com carne e tem aquela necessidade, tira a carne, comece a introduzir outros alimentos, né? Vá tirando outras coisas que são até prejudiciais, excesso de açúcares industrializados, coisas que são hiperpalatáveis. A indústria não está nem aí para a nossa saúde, ela está aí para vender. Então, quanto mais sabor, mais estímulo ela nos der, mais a gente vai querer consumir aquele alimento e ela vai estar lucrando. Então, tirando esses alimentos hiperpalatáveis, colocando alimentos de verdade, na sua simplicidade na mesa. Então, tem um pedaço de ovo frito, né? Tem uma carne, tudo bem. Tolera naquele momento, digamos assim. Vai aos poucos introduzindo as outras coisas. Aí você faz um dia sem carne, né? Faça alguma coisa com a berinjela, com os grãos, um alimento diferente, assim, utilizando a riqueza de nutrientes, de receitas que Deus nos deixou, e aos pouquinhos vai mudando, até mesmo antes de tirar, porque quando a pessoa perceber que existe um outro mundo de possibilidades saborosas também, do lado saudável, do lado que Deus deixou, aos pouquinhos, quando ela menos perceber, ela não vai estar sentindo tanta necessidade daquele tipo de alimento. Pode ser até que goste, porque as pessoas também têm o direito de escolher, né? Mesmo as crianças, elas também têm o direito de escolher, embora os pais eles tenham um certo controle, e que bom, porque eles estão ensinando, deve ser assim, mas cada um tem suas preferências, e às vezes a criança não vai gostar mesmo daquele alimento que você gosta, mas se ela gostar de um outro alimento que seja saudável, que esteja nos planos de Deus, ótimo, não tem problema ela ter suas preferências. Tem gente que quer que filho, né, ou a esposa, o esposo, coma tudo que é saudável, né? Tem gente que não é bom comer feijão, né? A própria linguagem não conseguia comer feijão e Deus falou para ela comer ovo naquela época. E o leite, tudo bem que os animais eram diferentes, eram mais puros, eram, né, mais saudáveis, mas veja, o assunto do regime alimentar, ele precisa ser muito, muito bem abordado, porque o propósito, o princípio da reforma de saúde, por mais óbvio que pareça, é a saúde. Então, se a gente não está conseguindo manter a saúde dentro de algum novo modo, de alguma nova restrição que nós fizemos, nós estamos desvirtuando o propósito inicial de Deus. Então, às vezes, a gente precisa dar passo para trás, um passo para trás, para depois andar 2, 3 passos para frente e sair caminhando. Então, a gente tem que ter em mente o ideal, o alvo, mas nós precisamos atingi-lo de forma sábia, de forma equilibrada e não de forma descuidada. É isso. Bom, a gente tem aqui, né, anotado algumas perguntas da semana passada que ainda não foram respondidas. Vimos que algumas, né, já foram respondidas durante a palestra, né? Então eu vou começar, né? Mas antes da gente passar para o bate-papo, que eu gostaria só de dar alguns avisos, tá bom? Reforçando novamente que nós vamos permanecer gravando, tá bom? Esse momento do bate-papo. Então, se alguém não quiser se identificar, pode colocar as perguntas aqui no chat, tá? Nós vamos dar prioridade para as perguntas escritas, tá legal? Gostaria de fazer um convite para o grupo, né? Para todas as mamães ainda que não fazem parte do nosso grupo de oração de mulheres, né? Para mulheres, nós temos às sextas-feiras. Existe esse grupo que você pode acessar através do familiarizando.org. Lá, né, nós entendemos que não basta a gente estudar sobre a vida de Cristo, nós precisamos receber o Espírito de Cristo. Então, isso só é possível através da oração, e esse grupo é um grupo de oração. Lá você pode colocar pedidos de oração, formar duplas de oração. Nós estamos estudando o livro Oração de Ellen White também, tá bom? Então, doutora Carolina, muito obrigada por esses momentos tão especiais.
Nós vamos seguir agora, vou começar aqui com as perguntas que ficaram da semana passada, que ainda não foram respondidas, tá certo? A primeira pergunta é com relação se você tem um programa de desparasitação para crianças. Ok. Tenho alguns programas, tenho sim, tá? Eu vou fazer o seguinte, sobre ele, eu prefiro mandar por escrito. Eu posso mandar para as meninas, né, para a Marli, para você, e aí você compartilha com o grupo, pode ser? Eu tenho tanto programas naturais, Claro, quanto também alopáticos. ótimo, fica mais fácil, né? Bom, com Uhum. relação agora aqui, fala sobre alimentação equilibrada. Considerando uma alimentação adequada e bem equilibrada, a partir de qual idade seria seguro para uma criança fazer 2 refeições? Tá. A gente começou a responder um pouco essa pergunta na semana passada, né? Então, a gente falou da questão da alimentação adequada e dos nutrientes. Eu diria, honestamente, essa é a visão da Carolina, mas embasada em texto também, que a criança, a última prioridade dela vai ser fazer 2 refeições ao dia. Por quê? Porque tem adultos que não vão precisar fazer 2 refeições ao dia, que não deverão, inclusive. Quando a gente trata o tema das 2 refeições, se vocês se lembrarem lá no texto base, ela fala bem assim, que 3 refeições devem ser feitas e muitas pessoas verificarão que 2 refeições são melhores do que 3. Mas em alguns casos, isso não é verdadeiro, principalmente se a criança ou adulto precisar de muita energia física. Ela fala de refeições em menor quantidade, principalmente para aqueles que trabalham muito a parte mental. Então, pessoas que mexem muito com a mente, que precisam de maior, digamos assim, velocidade de pensamento, muito mais do que o físico, né? Elas podem se beneficiar com 2 refeições diárias, mas não há nada de errado em 3 refeições diárias. Eu diria que na infância, inclusive, é melhor, eu usaria dizer isso, de uma forma geral, manter as 3 refeições, para que a gente possa fornecer a quantidade de nutrientes, sabe? Mesmo você fazendo as 3 refeições, é difícil, por exemplo, a quantidade de cálcio. É uma preocupação da sociedade brasileira vegetariana, porque o cálcio ele já tem ah, uma diminuição aí na população brasileira de uma forma geral. E nas crianças, nas mulheres vegetarianas, às vezes falta, né? Falta mesmo. A gente vê na densidade mineral óssea, através da densitometria, às vezes mais rarefeito o osso. E essa criança está em fase de crescimento, ela precisa de um osso forte. A partir de 17, 18 anos, geralmente a gente não calcifica mais osso, a gente só começa a subtrair. Então, ela tem até idade para conseguir colocar todo o cálcio que precisa para construir ossos fortes. Depois disso, não coloca mais. Os exercícios de impacto, né? A criança ser bem ativa, pular, coisas de impacto mesmo, isso, opa, isso favorece também a adesão do cálcio ao osso. Mas perceba, essa é uma fase tão crítica, de tanto desenvolvimento, que honestamente eu acho que o mais prudente, o mais adequado, o mais seguro é que as crianças façam 3 refeições ao dia, pelo menos, né? E lembrando daquela ressalva, que nos primeiros meses, nos primeiros anos, elas não têm como fazer só 3 refeições ao dia. Então, uma criança que mama o peito, ela vai fazer muito mais do que isso. E isso é natural, porque o nosso próprio seio ele vai produzir leite a cada 2, 3 horas, às vezes, né? E tem que deixar em livre demanda, até que por volta dos 2 anos ela já vai estar mais regulada com o ritmo da família. Eu deixaria essas 2 refeições, talvez, para a parte mais ali da adolescência, uma idade mais madura. Mas isso é muito pessoal de cada família. Como eu disse, se deseja fazer as 2 refeições, elas vão precisar ter todos os nutrientes. Eu acho, honestamente, na prática, sendo muito realista, difícil disso acontecer. Até porque a quantidade de coisas que você vai ter que dar para essa criança em volume vai ser muito grande. E crianças, geralmente, elas não conseguem. E nem é saudável que você coloque muita quantidade ali no estômago, porque existe uma capacidade gástrica, né? Existe refluxo. A gente fala que a gente não tem que comer muita quantidade também, porque isso também faz mal. A gente também não pode misturar muitos alimentos em uma refeição só.
Então, como que você vai colocar todos os nutrientes que precisa em somente 2 refeições? É possível? Eu acredito que sim, mas é um desafio tão grande, nessa fase tão importante, que outros desafios até são mais importantes, que eu diria que talvez não seja o momento mais adequado, mas isso já é uma opinião da doutora Carol, fundamentado nesses argumentos que eu falei. Como eu falei, se você tem um acompanhamento, se você tem certeza de que aquilo ali está sendo viável, saudável e possível, ótimo, e bem, né? E lembrar também que a alimentação, embora nós devamos ser estritamente temperantes, mas ela não é só nutriente, ela é a parte social, a parte psicológica da criança também está se desenvolvendo. E o que eu estou sugerindo com isso? Estou sugerindo que precisa haver um contexto leve também, e não forçoso de forma nenhuma, para que essa criança ela tenha segurança em outros aspectos da vida. Tudo bem? É isso. Doutora, só incluindo, né, na pergunta que foi feita se a terceira refeição poderia ser um suco verde, por exemplo. Depende, por exemplo, né? Se a gente, é o que eu falei, vamos pensar nos nutrientes. Então, os nutrientes dessas 2 refeições estão sendo suficientes? Estão, sim, poderia, né? O suco verde mesmo, ele tem muitas vitaminas, alguns aminoácidos, mas em questão de densidade de macro e micronutrientes, ele não é tão pesado assim, tão grande assim. Então, novamente, essas 2 refeições, elas teriam provavelmente teriam que ser mais completas, tá? Tá Mas ótimo. procurem. O que eu falo? Procurem, pesquisem. Se vocês têm esse desejo no coração, busquem entender, olhem os alimentos, pesquisem as quantidades de nutrientes que precisa. Isso tem hoje de fácil acesso. E se vocês conseguirem montar que for adequado para a família, que fizer sentido, for possível, ótimo, perfeito. Nutricionistas ajudam nisso, mas a gente também tem fácil acesso na internet, como eu disse. Então, eu convido vocês a colocarem mesmo a mão na massa, ou a mente, né, no livro e procurar. E vocês vão encontrar as respostas, tá bom? Tá ótimo. É, aqui mais uma pergunta que foi feita na semana passada também. Que quantidade de castanhas dar para a criança? Uhum. Isso é importante também, né? Que eles dizem assim, 2 a 3 castanhas diárias, não pode consumir muito mais que isso. Essa pergunta eu vou confessar que eu não sou mais adequado para dizer, tá? Porque eu consumo até mais do que isso em casa. Então tem muito a ver com a questão das oleaginosas, né? Das coisas oleosas, da gordura. Então, se você, por exemplo, não consome nenhuma quantidade de óleo, não consome azeite, não consome outros, né? Não consome muitos alimentos que tem, se o único óleo da sua dieta basicamente vem das castanhas, você vai poder ser um pouquinho mais tolerante, né? É, eu não limitaria em quantidade, mas eu, inclusive, não concordo muito com essa questão de consumir 3 castanhas diárias somente. Eu acho que sim, podem ser feitas receitas que tenham a base de castanhas, que vai conter muito mais do que aquilo. A gente só tem que ter cuidado com o excesso. Agora, a quantidade desse excesso é muito individual. Anota essa pergunta para a nutricionista, que ela vai ter uma resposta melhor do que a minha. Mas eu gostaria de dizer que essas regras, elas não são para todas as pessoas, porque cada dieta, cada família funciona de um jeito. Então é difícil também eu dizer assim, vai consumir, sei lá, 5, 10 castanhas. Se eu não sei como que é a refeição dessa criança no restante do dia, quanto que é a quantidade de óleo, qual que é a taxa metabólica dela, vocês entendem? Então, algumas perguntas a gente não consegue dar uma resposta que seja tão geral. Mas um princípio que eu quero que vocês entendam é isso. Castanha tem muita proteína, por exemplo, tem ômegas, né, da vida aí, ômega 3, outros ácidos insaturados que são bons. Sim, mas também o seu excesso pode gerar disfunções, né? Então, nem muito nem pouco. Agora, a quantidade exata vai depender de cada família, de cada dieta, e eu acho que é uma pergunta melhor para nutricionista.
Doutora Carolina, aqui você falou na palestra sobre o ômega 3, né? Mais especificamente com a chia. Uma pergunta na semana passada foi de perguntar o seguinte: qual a idade, até qual a idade suplementar ômega 3 de algas para crianças? Uhum. Eu não conheço o ômega 3 de alga, sendo muito honesta. Mas eu imagino que ele deva ser, não sei se tem miligramagem, alguém pode me ajudar nesse aspecto. Não sei, mas a gente tem as recomendações para cada faixa etária. E foi o que eu falei no início ali, né, em alguma parte dessa mesma palestra. Ômega 3, até 2 anos de idade, é obrigatório você ter suplemento na fórmula infantil. Né? E se não tem na fórmula infantil, se não é dado fórmula infantil, você vai precisar repor outros nutrientes que não são conseguidos completamente naquela alimentação, porque não está sendo dado leite materno, e vai ter que buscar também o ômega 3. Eu não sei como funciona esse ômega 3 de algas, se é em miligramagem, se não é, posso pesquisar e responder também posteriormente. Mas ômega 3 é um nutriente que, se for possível, repor a vida toda, o máximo que a pessoa conseguir, melhor. Eu não sei realmente a questão das aulas, mas ele precisa, inclusive, eu até citei, né, da parte da esteatose hepática, da parte das doenças cardiovasculares, da prevenção do infarto. O ômega 3 é essencial. E todos nós deveríamos repor ômega 3 ou ter de forma abundante na nossa dieta, tá bom? Ah, ótimo. Vou entrar então nas perguntas de hoje, tá bom? Na semana passada todas já foram concluídas. Bom, tem uma pergunta que fala o seguinte: a mãe relata que o filho passou por uma cirurgia de diverticulite há quase um ano e um pedacinho do intestino foi retirado. Ele sentia muitas dores e vomitava muito. Uhum. E pode voltar a ter esse mesmo problema caso não se alimente com uma alimentação rica em fibras. O médico falou que uma parte do intestino estava perfurado. Será que isso foi causado por causa da alimentação de forma errada? Quantos anos tem essa criança? Ela não menciona a idade. Se ela tiver aqui, por gentileza, colocar no chat a idade da criança. E com qual idade foi feita a cirurgia ou foi descoberta? Bem, enquanto ela coloca, o que é a diverticulite, né? Diverticulite geralmente é uma doença de pessoas mais velhas. Por quê? E que tem sim a ver com a alimentação, tá? Com a quantidade de fibra. Porque é como se fosse assim, o intestino ele é uma mangueirinha. Lembra que eu mostrei para vocês na semana passada, né? Um tubinho assim. E ele tem uma parede e tem várias camadas importantes. E algumas dessas paredes, elas podem, dependendo do que está passando lá dentro, ir machucando e afrouxando, como se fosse um elástico afrouxado mesmo. E aí esse intestino que era assim, ele começa a ter uma parede meio que como se fosse um vacúolozinho, assim, né? Ele começa a ficar mais abertinho e deixar uns espartos, assim, para fora, como se fosse afrouxando mesmo. Então, ele perde a sua forma original. Um pedaço, ele fica meio como se fosse um dedinho, assim, para fora. Depois eu posso mostrar uma imagem também para representar melhor. E isso nos idosos, nas pessoas mais velhas, está muito associado à alimentação, à consciência das fezes, à inflamação que vai ali no intestino. Mas nas crianças, geralmente, a parte intestinal, ela, em idades mais precoces, que geralmente acontecem essas cirurgias, não necessariamente estão associadas à alimentação, mas a fatores genéticos, a coisas que aconteceram às vezes dentro da barriga, às vezes até doenças, né? Por exemplo, eu tive um paciente lá na Unesp, na UTI neonatal, e o intestino torceu na barriga da mãe. É, e até hoje nós não entendemos exatamente o porquê, mas a ideia é que, por alguma razão aleatória, tenha se gerado umas fezes mais endurecidas ali dentro, que acabaram pesando e torcendo aquele intestino em formação, de forma que, quando ele nasceu, a gente precisou tirar praticamente todo o intestino da criança, né? E depois teve que fazer mais 2, 3 cirurgias corretivas. Hoje ele se alimenta com nutrição enteral, na veia. Mas eu quero dizer que esse tipo de coisa acontece nas crianças não necessariamente pela alimentação errada, tá? Lembra que a gente falou da epigenética, né? Existem outros fatores. A exposição ambiental, infecções, alterações mesmo estruturais que acontecem ali.
Então, não acho que tenha sido pela dieta, porque essa não é uma doença de criança. Não seria suficiente o tempo de alimentação errado, por mais errado que fosse, para gerar um divertículo. Não acredito que teria sido suficiente, porque mesmo nos adultos é uma doença de pessoas mais velhas quando relacionada à alimentação. Então, vai um tempo até inflamar esse intestino para isso causar. Provavelmente era algo da estrutura mesmo do intestino, tá bom? E Ela tem uma falou outra que parte ele da tinha 11 anos. 11 anos na época, tá 11, com 12 agora. tá. Já é um tempo um pouco maior, mas ainda assim acho difícil que tenha sido só pela alimentação. Só se fosse uma alimentação muito errada, digamos Ok, assim, mas geralmente não. ok. Um desafio agora, né? Tem algumas perguntas ainda, o tempo já chegando ao fim, mas olha só. É, tem uma pergunta falando sobre qual a quantidade de carboidratos indicado por pessoa, né? Acho que você mencionou alguma coisa na palestra. Uhum, mencionei. A quantidade de carboidrato. Aí também vai o nutricionista. Por quê? Porque tudo vai gerar energia, certo? É importante entender o princípio de que ele é a base da pirâmide alimentar. Eu mencionei que ele geralmente compõe 55 a 65% do valor calórico total. Mas tudo tem energia. Então, uma dieta que consome muita gordura, que consome mais proteína, dependendo da quantidade, você vai precisar balancear isso aí. Geralmente, uma dieta, ela vai compor ali de 2.000, né, quilocalorias, isso incluindo todos os grupos alimentares que vão gerar caloria. Mas, assim, é difícil a gente dizer, e eu acho que não existe uma resposta certa para isso, porque varia novamente de cada dieta. Mas ele é o principal, ele é a base, tá bom? Basicamente isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a proteína e com a quantidade de lipídios, porque o resto vai ser preenchido por carboidrato. Doutora, temos, assim, umas 4 perguntas. Não sei se a gente consegue fazer, mesmo que passem uns 5 minutinhos, acho que não teria problema, né? Rapidinho, olha só. Aqui uma pergunta sobre absorção de nutrientes. É mais difícil absorver os nutrientes dos crus do que cozidos. Quais são os crus com mais proteínas, né? Você estava falando, e se são os verdes. Sim, é mais difícil absorvermos os nutrientes nos crus. Por quê? Porque existem algumas substâncias, a própria fibra, por exemplo, ela vai dificultar a absorção de ferro, a própria absorção de proteína. Então, esse é um desafio também da dieta vegetariana, mesmo cozida, né? Se você tem muita fibra, você vai ter muita coisa ali, digamos assim, em contato com o intestino, com o estômago, e vai acabar diminuindo a superfície de contato mesmo e a absorção de outros nutrientes. Então, é sim mais difícil. Por isso, na minha mente, no meu repertório, eu não vejo uma dieta crua, isso agora é a opinião da Carol, como também o mais adequado para crianças pensando nisso por essa dificuldade, porque a gente já tem dificuldade em alimentações onívoras e alimentações vegetarianas de ter uma quantidade de nutrientes, porque é um período especial. Então, eu imagino que crus sejam mais difíceis ainda. Em termos de quantidade de proteínas de cru, eu posso lembrar os germinados. Os germinados, eles têm uma quantidade boa de proteínas. Meu celular está apagando aqui, mas eu acho que vocês continuam me vendo, né? Deixa eu pensar o que mais. Aí entra a questão. As próprias castanhas, elas têm quantidades boas, mas tem muito óleo, né? Olha, os vegetais, você falou, as folhas verdes escuras, não vai ter tanto nutriente, assim, tanta proteína. Eu acho difícil, mas não sou especialista nesse assunto. Talvez a nutricionista também responda melhor. Certo. Aqui, tem uma pergunta, assim, que eu vou fazer duas em uma. Eu acredito que dá certo. Se você tem alguma receita certeira, aquela receita que as crianças vão gostar, e aí, qual a refeição ideal para a criança à noite? Cortou um pouco. Qual é a refeição ideal para a criança? À noite. E se À tem uma noite. receita Ótimo. carro-chefe, assim. Uhum. Tá, muito bom. Então, primeira coisa, as refeições à noite, elas na verdade precisam ser mais cedo. Então, se a gente tem uma refeição ali por volta das 5 horas, né, da tarde,
mais ou menos umas 4 horas antes de dormir, umas 3, 4 horas antes de dormir, até umas 5 horas antes de dormir, isso já faz muita diferença, porque você vai ter dado tempo para o sistema digestório se organizar, tá? Então, essa refeição ela precisa ser cedo, e aí a gente vai poder ter um alimento um pouco mais consistente, né? E a gente tem o princípio básico de que a terceira refeição ela deve ter em menor quantidade, deve ser uma refeição mais leve. E isso varia também da dinâmica de cada família. Tem família que prefere jantar, tem família que prefere lanchar, né? Tem família que prefere comer frutas ali, coisas mais leves, torradas. Pensando na proteína, eu sugeri, e já também respondendo a receita das perguntas, eu sugeriria o hummus. Eu acho que hummus é um excelente alimento, é gostoso, é acessível, então, e é fácil, né, de fazer, e tem muita proteína, tem cálcio por causa do tahine, tem gorduras boas, e é um alimento relativamente simples, você pode passar em torradas, você pode, por exemplo, fazer um bolinho de lentilha, como se fosse um hamburguinho, que pode ser até assado. O que eu faço? Eu vou mandar também umas receitas para vocês, mas esse bolinho de lentilha eu gosto bastante. Eu pego a lentilha, inclusive talvez exista até uma variação dele na forma crua, né? Respondendo aí a pergunta da nossa amiga dos crus. A gente pega o grão, deixa demolhado o tempo necessário. Isso é importante também, viu, gente? Quanto mais tempo a gente deixa de molho aquele grão, aquela leguminosa, você está diminuindo os fitatos, porque fitato é algo que atrapalha a absorção dos nutrientes e que ele é hidrossolúvel. Então, ele fica na água, você vai trocando de água e vai jogando fora. Então, você pega a lentilha, da noite para o dia e vai trocando essa água. E quando ela estiver bem macia, bem molinha, você bate no liquidificador com uma cenoura e coloca temperos a critério, a gosto. Um orégano, sal, enfim, uma levedura nutricional que contém B12, e coloca ali. E você bate e você já vai, um cheirinho verde, né? Fica gostoso. E já vai ter uma liga de um bolinho. Eu faço o quê? Eu asso esses bolinhos, faço tipo um pedacinho de hambúrguer, ou então tipo um quibezinho. Isso aí é uma refeição chefe para mim, porque a prática tem proteína, eu consigo levar em qualquer lugar. E eu passo isso no Ramos, por exemplo, como com o molhinho do Ramos, digamos assim. Então é super proteico, as crianças gostam. Fazer hamburguinho, né, receitas de hambúrguer, existem várias na internet, nesses livros de receita, com quinoa, com o próprio a lentilha, os feijões, o grão de bico. Então, ter um hamburguinho sempre ali para passar no molhinho, isso seria uma refeição super leve para ser feita à noite, no horário mais cedo, e que as crianças geralmente costumam gostar. Outra dieta, né? Outra receita que eu gosto muito, a aveia e a chia adormecida. Pode dar para criança à noite também e durante o dia, né? Você pega ali algumas frutas, a aveia também é fonte de proteína, é fonte de fibra também. Então você põe em leite vegetal, deixa demolhada e dá. Tanto de café da manhã quanto à noite, são refeições leves, mas são super nutritivos. Ou a própria chia, uma receitinha que eu uso até de sobremesa. Eu pego a chia com o leite de coco, um outro leite vegetal, e deixo demolhada ali até ela, né, ter aquele gelzinho que consegue ter tanto a parte do cálcio, quanto, enfim, absorver não só a fibra, não só usar a fibra, mas absorver os nutrientes. Coloco uma taça bonita ou uma vasilha assim, e aí eu pego banana congelada, maracujá e manga, tudo congelado. E pego e bato com suco de laranja, só o suco mesmo, né? E aqueles congelados, eles fazem um creme, assim, bem gostoso, e eu jogo por cima. Então, embaixo fica aquele negócio bonito, branco e pretinho, né, com as bolinhas. E em cima eu uso esse creme, essa calda, assim, sem água, né, porque o diluente acaba sendo suco de laranja. Fica muito saboroso por causa do azedinho do maracujá, do doce da banana. Você pode fazer também com frutas vermelhas. É cru, por exemplo, né? É a própria aveia e são coisas que as crianças elas vão gostar muito, que são leves, que dá para ser consumidas à noite, mas sempre pensando nisso, colocar uma proteína aí no meio. Doutora Carolina, a última, rapidinho, dentro disso que você falou, uma boa fonte de cálcio, o que você indica? Além do que você já comentou do humus. Ótimo. Tofu. Coloquem tofu na alimentação de vocês. Tofu é um alimento que eu estava pensando aqui. É um super alimento que Deus nos deixou. É um alimento barato para quem sabe fazer.
mesmo a soja orgânica, você encontra com facilidade, no máximo uns R$ 10 em locais caros. Se for a que não é orgânica, vamos ter que encontrar R$ 4,50, você compra meio quilo, e você faz tofu em bastante quantidade, de forma natural, é só soja e limão, basicamente, e água, né? E ele tem uma quantidade grande de cálcio. Se você consumir 250 gramas de tofu em uma refeição, por exemplo, não é tanto, viu, gente? 250 é isso aqui. Você faz uma refeição abaixo de tofu, ou um creme, ou uma sobremesa, você já está colocando ali. Se você consumir isso 2 vezes no dia para um adulto, já tem a quantidade de cálcio adequada, que é mais ou menos 1.000 microgramas aí por dia. Eu lembro se é microgramas ou miligramas, agora é a unidade de medida. Então, 2 refeições com tofu já supera a necessidade de cálcio do dia inteiro, tá? Uma quantidade generosa. Mas, além disso, o gergelim tem muito cálcio, tá? Só que é difícil de colocar na dieta, né? Você não vai consumir 100 gramas de gergelim. Como que você vai consumir? Tem gente que consegue nas dietas aí, mas pensando talvez não seja tão prático. Se conseguir inserir, ótimo, que é uma excelente fonte de cálcio. A própria chia. Existem algumas aveias que são acrescentadas com cálcio. Uma coisa prática são os próprios leites vegetais, tá? Existem leites industrializados que são bons, que são alimentos bem limpos. Você olha o rótulo e realmente só existem coisas mais limpas ali que eles acrescentam cálcio. Mas acho que são essas as principais. Os vegetais verdes escuros, eles são boas fontes, são, mas em quantidades maiores. É difícil, às vezes, a gente comer 100 gramas de couve, por exemplo, né? E ainda comendo 100 gramas de couve, a gente precisaria de outras alimentações ao longo do dia com cálcio também. Então, couve é um excelente vegetal que tem, mas que precisa de uma quantidade maior. Então, essas coisas elas podem servir para pincelar a dieta ao longo do dia. Mas eu sempre falo assim, se você está pensando em nutriente, apegue-se a um ou dois que tenham isso em grande disponibilidade, em grande quantidade, porque eles vão segurar a dieta. E o restante ele vai vindo para pincelar e para acrescentar ali, né, para diversificar a alimentação ao longo do dia. Muito bem, muito obrigada, doutora Carolina. Conseguimos contemplar todas as perguntas e nós queremos agradecer demais, eu creio que eu falo em nome de todas as mães e mulheres que estão aqui, pela sua disponibilidade. Sabemos que você teve que ajustar muita coisa aí na sua rotina, se dispor a falar para nós, a responder a todas as perguntas. Foi um estudo muito rico, né, e esclarecedor. Então, que Deus continue te abençoando, te guiando e dando sabedoria. Obrigada por nos ajudar aí no contexto da alimentação. Vocês querendo saber mais, meninas, entrem em contato com a doutora. A doutora Carolina também atende online, né? Bom, eu queria apenas lembrar a todas, muito obrigada, viu? Falar das gravações anteriores. Se você perdeu algum encontro, as gravações se encontram lá no canal do Ministério Familiarizando no YouTube, tá? Vocês podem ter o acesso através do familiarizando.org. Eu queria só fazer um comentário. Eu agradeço novamente, né, por terem aí me convidado para participar desses momentos. E eu queria dizer que estamos todos aprendendo. Então, algumas perguntas, peço desculpa por talvez não ter respondido da melhor forma possível. Estamos aí constantemente aprendendo, são coisas às vezes novas para mim também. E assim, a gente ensina um pouco do que a gente sabe, aprende juntamente com vocês, algumas coisas nos fazem pesquisar mais para encontrar soluções, mas o que eu quero dizer é que é possível cumprir o plano de Deus de forma perfeita, se nós tivermos boa disposição, bom coração, a mente aberta e também pensarmos naquilo que é mais essencial e orarmos, né? Porque a doutora Carolina estudou 9 anos para chegar ao título de pediatra, mas ainda assim é uma pessoa que não tem conhecimento completo como Deus tem. Então eu posso aconselhar algumas coisas, mas o melhor conselheiro é o próprio Deus. E a gente tem uma promessa que diz que quando a gente vai a Ele e pede sabedoria, Ele abre as portas do entendimento e Ele dá essa sabedoria. Às vezes a resposta vem por outra pessoa, às vezes Ele nos dá habilidade, né? Enfim, existem milhares de formas de suprir as nossas necessidades. E aí fica o convite da gente consultar e aprender com o médico dos médicos, os nutricionistas dos nutricionistas que planejou os alimentos para a gente, de ter essa comunhão, porque Deus ele é muito fiel e ele responde a cada necessidade. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra.
praticando a verdadeira educação.